O que você sabe sobre a grande revolução pela qual a UEFA Champions League passou no início dos anos 90 e como a Liga dos Campeões se tornou essa grande potência que é hoje? O Rotas da Bola é especial para falar sobre o palco das maiores estrelas do futebol. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, bem-vindos e bem-vindas. A gente está começando mais um Rotas da Bola, o podcast de futebol internacional, também em videocast de otempo.com.br, nosso time de O Tempo Esportes, contando histórias do futebol mundo afora. Hoje nós vamos falar sobre os 30 anos, as 30 temporadas de Liga dos Campeões da Europa que, se você não sabia, em 1992, na temporada 92-93, passou por uma grande revolução, e inclusive no seu nome. Vamos explicar isso tudo e muito mais, e claro, com a sua audiência e participação. Eu sou o Pedro Abílio, narrador aqui do time de O Tempo Esportes, e comigo o nosso editor Fred J. A Champions League continua, mesmo depois de tanto tempo, melhorando, Fred? Tudo bem? Tudo bom, Pedro, e você? Tudo bem. Falar de Champions League é bom, né? É bom, é bom. Tem umas coisinhas que podem melhorar, mas ainda é uma competição que atrai, é uma competição que envolve muitos clubes de uma maneira que nenhuma outra competição global de clubes atrai, move, mexe e faz com que todos os fãs de futebol se reúnam, mesmo que não reúnam fisicamente no mesmo lugar, mas toda aquela emoção do futebol se reúne ali numa competição. É só a Champions League que tem, até hoje, esse imã. E tem muito a ver com o que a gente vai falar sobre a Champions ter se tornado cada vez mais global, né? Se a gente tem visto cada vez mais o mundo, o universo, a oferta de esportes ao vivo acontecer de forma mais diversa, a Champions League tem uma grande lição, uma grande aula para dar sobre esse tema e como ela se transformou na grande potência que ela é hoje em dia. E tem vários aspectos interessantes que a gente vai falar sobre isso, mas eu acho que o principal deles é que a atração, esse imã, ele atrai também os maiores jogadores, né? Os caras já falam desde muito cedo, né? Pô, jogar uma Champions, jogar a Liga dos Campeões, enfim. E a Liga dos Campeões da Europa, ela já começa glamurosa, né? Lá nos anos 50, como Copa dos Campeões, que naquele período, né, Fred, tinha a ideia de reunir os campeões de cada país para disputarem um torneio continental, né? Aquilo ali saiu de uma provocação inglesa, né? Porque o Wolverhampton começou a ganhar alguns amistosos e se autoproclamar campeão da Europa, melhor time do mundo, e etc. E aí a turma do L'Équipe e da France Football começou a maquinar. Peraí, vamos pensar num campeonato que realmente a gente possa falar de quem é efetivamente o grande campeão europeu. E aí a ideia era que a Copa dos Campeões reunissem os campeões. Era isso, basicamente. Assim como foi em 1930, 34, 38, a Inglaterra também não achou muita graça naquilo, apesar do Wolverhampton ser o melhor time da Europa, entre aspas, viu, gente? E o Chelsea, campeão da temporada 54-55, não participa daquela primeira edição e faz com que fique esse asterisco. Vale até lembrar, né? O Chelsea foi ser campeão só depois, em 2005, então ele perdeu a única chance que ele tinha no século passado de participar da Copa dos Campeões. E aí a gente vai ver o domínio do Real Madrid, o brilho dos primeiros galácticos do Real Madrid, num torneio que era muito diferente. Mata-mata até o fim. E muito mais curto, né? Muito mais curto. E com sorteios que às vezes confrontavam logo dois favoritos ou representantes de países com mais tradição no mundo da bola, e o resultado é que para chegar na Champions League, isso também faz parte da história. Valeria a pena sortear e ter por exemplo, um Real Madrid e Milan logo de cara? E a gente vê nesse processo todo da Copa dos Campeões
países mais periféricos, que hoje não vão disputar o título, biscoitando ali uma semifinal, eventualmente uma final. Então essa ideia, ela é, para mim, muito legal, ao mesmo tempo que cria a Recopa, a Copa dos Campeões de Copa, que eu acho super legal. Acho que tem a questão aleatória de sorteio, de um caminho mais tranquilo para chegar no final, que foi se perdendo ao longo do tempo. Passou quando o atual campeão tinha que jogar no ano seguinte, aí sim aparecia mais com o passar do tempo, um representante do país. Coisinhas que foram mexendo, sempre com uma ideia de reunir grandes estrelas, de reunir os principais clubes do continente, final única desde sempre. A primeira na França, inclusive, até uma homenagem a quem teve essa ideia. E aí a gente vai falar de alguns domínios. Foi um período, né, de 1955 até 92, com domínios muito expressivos, né, Pedro? Domínio que você já citou bem, né? Começa com o Real Madrid. O Real até hoje é o grande símbolo, né? Quando a gente vai pensar de um clube sobre a Champions League. Mas lá no início ele tinha, a gente pode falar, adversários bem mais diversos do que hoje em termos de países mesmo, né? Porque o início é o Real Madrid, mas naquela época, por exemplo, não tinha uma liga como o campeonato inglês é hoje, ou faz hoje, que domina os principais jogadores, o principal nicho ali de mercado, o principal bolo de comercialização das suas transmissões, ou mesmo dos seus jogadores, enfim. Não tinha tanto domínio assim de uma grande parcela como tem hoje a Premier League. Então a gente viu, além desse domínio de Real Madrid, surgirem domínios de países como na Holanda, né? Como aconteceu com o Ajax. A gente teve não um domínio, né? Mas bons Benficas nesse início de Copa dos Campeões também, uma era de Portugal embalada por Eusébio. Como é que dá pra gente falar sobre esses domínios, sendo que a gente tinha essa distribuição dentro de uma grande novidade, que era a reunião deles todos num torneio só? Assim, é interessante, a Champions League e a antiga Copa dos Campeões, ela sempre ditou normas e formatos táticos, glorificou algumas estrelas. Então, como esses times eram muito, muito fortes, eles acabavam voltavam como favoritos e foi criando essa pequena dinastia, né? Real Madrid, o Benfica quebra, inicinho da década de 60, vem um período de conquistas italianas, Milan e a Inter, e aí quando eu falo que tem um pouquinho de dominação e de estilo de jogo, né? É o Catenaccio no seu, né, do Heleno Herrera, da grande Inter, mas uma Inter que também sabia bater, sabia segurar jogo, sabia criar alternativas diferentes do que o Real Madrid, de Eusébio, do Benfica de Eusébio, e o Real Madrid de Stéfano, de Puskás, era um perfil completamente diferente. Tem a primeira conquista britânica, não é de um inglês, é do Celtic. O Manchester United ganha em 68, o Milan ganha em 69. Esse é o primeiro recorte. Ali para alguma coisa. Nesse meio tempo, o Real ainda ganha em 66. Então ele vira com 6, ganha 5 primeiras mais uma. E aí entra a questão das escolas, que a Champions League sempre refletia muito bem, né? O Ajax não foi o primeiro holandês, foi o Feyenoord. Tem o Feyenoord, tem tricampeonato do Ajax, tricampeonato do Bayern de Munique, uma dominação inglesa incrível. Revezando entre os clubes, né? Liverpool, Aston Villa, Nottingham Forest. E o fato de ser uma competição tiro curto e com grandes camisas voltando o tempo inteiro, gerou muito isso. Bicampeonatos, no caso do Real Madrid, um pentacampeonato, tricampeonato do Ajax, tricampeonato do Bayern, que hoje é uma coisa raríssima. Raríssima, raríssima, raríssima. E nós vamos explicar por quê. Porque tem mais gente e aí fica um pouco mais difícil ter esse domínio, salvo a exceção do Real Madrid recente, que a gente fala daqui a pouquinho. A Champions League marcada também por
por alguns pontos fora dessa grande curva ascendente, né? Porque nós vamos voltar na história da tragédia de Heysel, né? Nós vamos falar sobre outras situações que os dirigentes na época já enxergavam, né? De problemas como a classificação ou como ela acontecia e a necessidade mesmo de tornar esse um torneio maior. Antes disso, Fred, o que mais que a gente consegue listar aí de pontos que foram desafios, digamos assim, para organizar a Copa dos Campeões na época? A tragédia de Heysel, maio de 85, pouco antes da inacreditável disputa de Liverpool e Juventus, que era um jogo que não era para ter acontecido, pelo menos não naquele dia, né? Já acabado de morrer quase 40 pessoas, foram 39 mortos. E o jogo rolou. Inclusive tem uma cena de um jogador importantíssimo da história da Copa dos Campeões, Michel Platini, que recebe a taça no vestiário e faz uma volta olímpica. Né? Não vou comentar. O que acontece? Heysel expôs ali aquele problema do hooliganismo inglês, que era um negócio até então muito localizado na Inglaterra, passado por um período de recessão, por um período que a gente já falou, inclusive, aqui no Rotas da Bola, pré-Premier League, que também nasce em 92, 93, expõe a dificuldade de organização no sentido de segurança, no sentido de conforto, porque vai amontoando torcedores dentro do estádio. E o muro não aguentou. A pressão dos torcedores do Liverpool para cima da torcida dos Juventus, em menor número, acabou resultando nessa tragédia. Mostrou também que os estádios não estavam tão bem preparados assim. Questão estrutural, né? Acendeu um sinalzão de alerta. E aí eu acho que Heysel tem um papel importante, apesar de tudo que aconteceu, porque abre o olho para essa situação toda e já é o primórdio da Champions League. Poxa, a gente vai ter os melhores jogadores, os melhores times, as melhores marcas e vai ficar desse jeito? Não pode, né? E aí, o que acontece? A punição para os clubes ingleses foram 5 para todos os clubes ingleses de todas as competições europeias e 6 para o Liverpool. É importante a punição porque mostrou que... Opa, peraí. Não puniu só o Liverpool. Inclusive, puniu diretamente o Everton, o maior rival do Liverpool, que conquista 2 campeonatos na década de 80 sem poder participar da Copa dos Campeões. A gente poderia estar falando hoje de um Everton diferente. Vai que o Everton ganha 2 Copas dos Campeões. Era uma outra história. O Everton que tinha o Lineker, por exemplo, enfim. Isso também chamou a atenção. Se tiver lambança, a punição vai ser pesada. Foi uma punição exemplar. Que sobrou para todo mundo, que acabou resultando depois de outras tragédias locais na Inglaterra, na reformulação dos estádios, na gênese da Premier League. Isso aconteceu, o Heysel foi um embrião disso. E abriu espaço, nesse período sem ingleses, sem um país de tradição na competição, para os títulos do Steaua Bucareste, do PSV, do próprio Estrela Vermelha, da então Iugoslávia. Abriu espaço para outros clubes e foi extremamente prejudicial para os ingleses. Que você que está nos vendo, nos ouvindo, sugiro que volte no nosso episódio anterior para escutar a questão da Premier League. A gente detalha um pouco mais sobre isso. Os times ingleses ficaram fora do circuito. Eles demoram a entender o que está acontecendo fora da ilha, e isso é um reflexo de Heysel. Foi triste, mas foi uma coisa que foi por caminhos tortos, claro, né? Acendeu ali, é necessário fazer algum tipo de mudança. E essas mudanças acabaram sendo positivas nesse sentido, porque a Champions League era por si só, a Copa dos Campeões, né, era por si só uma competição muito diferente. O primeiro ponto é atrair para essas noites europeias
uma mobilização que transcendessem ali os limites de cada um dos países, né? E eles já tinham, muitos deles, as suas copas domésticas disputadas tradicionalmente nas quartas-feiras à noite, né? E aí vem os jogos de Copa dos Campeões para diversificar e colocar isso num outro patamar. E como tudo nesse sentido, né, a comercialização ela passa a ser um ponto muito importante, até que muitos dirigentes entendem que, tendo mais clubes, a gente vai conseguir fazer mais coisa nesse grande mercado. A gente vai atrair mais patrocinadores, nós vamos tentar, né, estruturar mais os países para receberem jogos desse tamanho e vamos premiar, né, mais alguns países que se organizam melhor. Hoje existe uma divisão toda baseada num cálculo coeficiente lá que vai pegar a distribuição de vagas para cada país, mas, como a gente falou no início, né, a Copa dos Campeões ela é de origem um torneio para os campeões de cada país. E a partir desse crescimento no formato, dessa mudança que entrega mais jogos grandes, como a gente vê que é a grande proposta da Copa dos Campeões, faz com que seja cada vez mais interessante para os dirigentes de olho na fatia de mercado que tinha nesses jogos. Liga dos Campeões, Fred, vamos voltar a 1992, 1993, primeira edição da Champions League. Nós fizemos alguns episódios, né, na reta final da temporada passada da Champions 22-23, sobre semifinais, finais históricas, e todos eles têm contextos históricos bem legais também, que o pessoal quiser explorar um pouco mais esse domínio do Real Madrid, por exemplo, a gente falou mais de forma detalhada já aqui no Rotas da Bola. Mas como é que foi a primeira temporada de Liga dos Campeões e como é que essa ideia acontece? A gente falou aqui no último episódio sobre a transição, né, do campeonato inglês, como aconteceu para virar a Premier League. Essa transição mexeu muito com os times que estavam ali envolvidos na Champions League nos seus primórdios também, né? Sem dúvida nenhuma. E o que é mais importante? Era legal para a UEFA ter, por exemplo, só o Milan no campeonato e não ter Internacional e Juventus? Pois é. Era legal ter só o Manchester United, não ter o Arsenal e o Liverpool? E por aí vai. Então, já começa dali. Mais jogos, mais transmissões, mais grana rolando, um olhar completamente diferente, inclusive para nós da América do Sul, que praticamente o que chegava aqui era uma semifinal, uma final, numa quarta-feira à tarde, uma coisa que se estendeu a uma boa parte da Champions League, hoje não. E os clubes começam a entender que eles vão disputar um campeonato diferente. Então, acho que a grande mudança, Pedro, é o seguinte: uma Europa em ebulição, fragmentada, ou seja, mais países, mais camisas importantes, mais jogos de peso. Se a gente for pegar a história da Copa dos Campeões, tem campeão que deu sorte no sorteio e foi embora, não desmerecendo nenhum título, mas pegou caminhos mais fáceis. E aí passa, para ter mais jogos, você precisa criar o grupo. Você precisa de ter um ida e volta em algum momento. E esse período de mudança gerou várias situações. O que era melhor? Ter 2 fases de grupos? Chegou a ter na década de 90. Aí era jogo demais. Aí passaram a entender que só uma fase de grupos estava ok. Então, o que mudou? Os clubes precisavam de entender agora que a competição europeia não é mais um torneio de 10 jogos, 8 jogos. Agora é um torneio que vai exigir um pouquinho mais, vai ter um calendário um pouco maior. Você vai ter que se preparar melhor, você vai ter que ter um elenco maior, você vai ter que ter uma preparação completamente diferente. E aí muda um pouco o perfil do que era antes. E logo de cara a gente tem uma mudança de perfil que o Olympique de Marseille, já contamos essa história aqui no Rotas da Bola também, campeão em 93, 94. 92, 93. 92, 93, né? Que tinha um grande dilema na sua vida, né? De disputar as duas competições na ponta e optando por disputar a Champions League, ele vai comprar, né? Manipular resultados lá na França, perde o título da Ligue 1, né? Que tinha conquistado, enfim. É rebaixado logo de cara, né? O campeão com esse
primeiro formato, primeiro ensaio de mais equipes do mesmo país participando nesse novo formato de Champions. E interessante que, apesar de tudo que aconteceu, a UEFA não tirou o título do Olympique de Marseille, mas o Olympique de Marseille, rebaixado do Campeonato Francês, ele não vai jogar o Mundial Interclubes, né? Vai o Milan, vice-campeão, perde para São Paulo. Foi uma punição que, para o Olympique de Marseille, fez diferença nenhuma. Mas começou com um asterisco, né, Pedro? Começou com um baita asterisco. Um asterisco aí. A Champions League. E como é que foram, Fred, essas primeiras temporadas? Você citou até o período de mudança de formato, né? O momento em que tínhamos uma fase de grupos, menos grupos, né, obviamente. Depois eles iam para uma outra fase de grupos para que fossem definidos os mata-matas. E até que chegassem, né, a essa disputa que, como a gente conhece hoje, tem 32 equipes divididas em 8 grupos numa primeira fase, foram vários formatos até de fases preliminares, né, com às vezes até os próprios campeões disputando ali quem ia entrar nessa fase de grupos e tal. A UEFA meio que testou alguns formatos de Champions nesses primeiros anos dos anos 90, né? Inclusive a quantidade de clubes de determinado país. Isso também foi variando ao longo das temporadas até chegar no modelo atual. E o modelo atual é óbvio, né, gente? É o dinheiro que comanda. Você vai correr o risco de não ter o Manchester United? Com todo respeito, você ter um time da Lituânia? A gente sabe que não. Então vão entrar 4 ingleses. Então beleza. Antes o quarto entrava na fase preliminar. Não vai entrar mais. Porque o interessante está na fase de grupos. Então, essa primeira década da Champions League é o período de testes, o que vai ser implantado, o que vai ser testado, o que é legal. E é legal, o torcedor quer ver, Pedro, são os gigantes, ainda mais quem está à distância. Óbvio que para o time local é uma coisa maravilhosa você receber lá na Lituânia, que eu citei aqui, o Bayern de Munique, o Milan, o Real Madrid. Isso é lindo na primeira fase, beleza, mas pro público ali, tanto que isso começa a mexer nós vamos chegar nisso também, com a cabecinha da turma que quer ganhar mais dinheiro. Pô, vai jogar com o chefe da Moldávia? Eu quero jogar com o Barcelona, mas isso é uma outra coisa, uma elitização que é um outro problema. E isso também já começou a fazer uma limpeza, vamos dizer assim, no mau sentido, porque já começou a perceber que o Steaua Bucareste não ia ganhar nunca mais, que o PSV, só se acontecer uma coisa fora da curva. É uma zebrinha ou outra que começou a aparecer. O que a gente viu naquele período de Copa dos Campeões é que mesmo que não vencessem, clubes de menor tradição ou de menor competitividade econômica, pelo menos disputou uma final. Eintracht Frankfurt, Partizan da antiga Iugoslávia, o próprio Celtic que eu citei aqui, Panathinaikos da Grécia, Malmo da Suécia, Hamburgo da Alemanha e por aí vai. Começou a desenhar esse outro cenário exatamente na década de 90, um cenário que ficou ainda mais difícil para os países de menor expressão futebolística, quando a Inglaterra, já com o dinheiro da Premier League, já com os clubes entendendo a importância da Champions League / da Premier League, já uma competitividade diferente, a lei Bosman que começou a lotar os clubes de estrangeiros, aí o Manchester United ganha em 99 e entra definitivamente, a Inglaterra entra para disputar, porque até então estava voltando para entender o que acontecia no futebol europeu. Demorou quase uma década, mas em 99 o Manchester United ganha e complica a vida dos menores, vamos dizer assim. Esses menores, né, e é cada vez mais difícil a gente imaginar que vai voltar a acontecer, né? Anotei aqui o Porto campeão do Mourinho, né, de 2004. Zebra. E além do Olympique de Marseille em 93, tem o título do Ajax em 95, aí já falando da era Champions League, né? Mas, com exceção a esses 3 títulos, são equipes consideradas maiores nos seus países, disputando o título e vencendo eles na maioria das outras temporadas ao longo dessas 3 décadas, né, Fred? Total, Daqui pra frente é difícil a gente imaginar que isso vá se repetir, que o Ajax consiga um título, que o Porto vá ser campeão.
É uma zebra muito pontual. O Ajax esteve perto de disputar um título contra o Liverpool em 2019, mas também é eliminado por uma zebra, que o Tottenham não é um clube de disputar a Champions League todo ano, muito menos chegar à final, né? Aquela virada improvável do Lucas Moura. Essa final, inclusive, é Porto e Mônaco. O Mônaco elimina os Galácticos do Real Madrid no meio do caminho, e aí o futebol é legal por causa disso, que às vezes acontece, né? A gente vê situações muito pontuais. E agora essas pontuais são micro pontuais. É uma pena, porque eu acho que a partir do momento que o futebol português, para citar esses dois casos, holandês e português, Ajax e Porto, são países tradicionalíssimos que é legal ter um time forte na Champions League. Só que hoje a Champions League virou também uma vitrine para esses times revenderem seus principais jogadores. Não citei o Olympique, porque no caso da França tem um caso completamente à parte, que é o caso do Paris Saint-Germain, que vai continuar tentando ser campeão. Ele é quem vai às vitrines. Ele que vai lá pegar o jogador do olhando, Porto. Porto, do PSV, deixa eu ver, vem aqui você. Porque imagina a grana que entra na Premier League, a gente falou disso. Não dá para competir com o Campeonato Português. Mal dá para algum campeonato italiano, com espanhol e tal. A gente chegou a um período em que a Inter entrou na decisão como zebra. Zebrona, inclusive. Então, zebraça. A semifinal Milan e Inter era uma zebra. Então, é o momento do futebol. Óbvio que, eu não estou falando para enfraquecer a Premier League, mas que as outras ligas também conseguissem dar um up, né, Pedro? Seria muito interessante, porque isso reforçaria a Champions League. A gente está falando do Milan numa zebra na semifinal. Que zebra estranha, né? Muito estranha essa zebra. Totalmente. Então, é um processo que a gente vai ter que entender o que vai vir daqui para frente. Não sei te dizer, sinceramente, o que as ligas precisam fazer para conseguir aproximar. Eu acho que a grande diferencial que nós já citamos é a competitividade da Premier League. Tem mais camisa grande, tem mais competição do que nos outros lugares, e acho que isso reflete também no dinheiro que vai para a Inglaterra hoje. Nós falamos sobre esses títulos de zebras, e a gente já vai voltar nesse ponto da Premier League, que ocasionou uma grande sequência de títulos também, mas tem algumas equipes que elas são dominadoras, que elas são equipes de Champions League, se transformaram em gigantes da Liga dos Campeões da Europa, pelo número de participações, pelo número de troféus que conquistaram, pelo número de craques que ofereceram ao torneio. Champions League tem Real Madrid, Barcelona, Milan, Bayern de Munique, antes da gente chegar na Inglaterra, como as equipes que a sensação que dá é de que todo ano, claro que há altos e baixos, principalmente com relação ao Milan e mais recentemente com relação à crise econômica do Barcelona, que essas equipes vão chegar para disputar o título, que essas equipes vão chegar em algum momento, ou que elas vão se revezar na disputa pelo título, pelo menos uma delas vai estar lá. E isso acontece, claro, nas particularidades, Real Madrid e Barcelona pela diferença que eles têm de tratamento pela La Liga e pelo investimento que eles têm diferenciado no futebol espanhol, conseguem reunir os grandes jogadores que estão atuando na Espanha, conseguem fazer, acima de tudo, né, um recrutamento que foge aos limites do país e revelar jogadores. E o Real Madrid até revelando brasileiros, né? O que revelou de jogador da base do Flamengo recentemente não está escrito. E aí a gente vai pegar um Bayern de Munique, vive uma situação semelhante na Alemanha, então consegue estar mais vezes na Champions League e chegar de forma estruturada para disputar os títulos. E o mesmo, né, acontecendo com o Milan em boa parte desse período de 30 anos, mas com o futebol italiano vivendo, né, a sua grande crise financeira, que ocasionou também nos baixos momentos do Milan. Mas como a Inglaterra vai de um país que não disputa, que você falou porque estava entendendo como estavam funcionando as coisas no futebol europeu, ao país dos 7 títulos, Fred? A Premier League, ela mostra uma qualidade que não tinha em nenhuma outra liga na Europa, começa a receber um investimento muito maior, a lei Bosman
abre as portas definitivamente. O capital técnico que os jogadores estrangeiros levam para a Premier League reforça, obviamente, os clubes que começam a entender e jogar ali com o Real Madrid, com o Barcelona, com o Bayern, com essa turma toda que estava ali dominando, Milan, Juventus, especialmente, início dos anos 2000, começa a entender como é que joga com essa turma. E aí é um processo meio que natural. Eu até acho, se a gente for fazer um balanço aqui, o futebol inglês, na primeira década deste século, ganha pouco, pelo potencial que tem, né? Depois de 99 com o Manchester United, é só 2005 com o Liverpool, e um Liverpool não tão estrelado assim. Verdade. É um Liverpool na força da camisa, da raça e tudo mais. Mas nenhum outro inglês disputa finais, né? Nesse período. É uma coisa estranha, porque já tinha o Chelsea do Mourinho, já tinha o Arsenal da Arsène Wenger, Que só vai em 2006. só vai em 2006. O Manchester United com o Ferguson, com o Cristiano Ronaldo, já com o Rooney, já com os remanescentes da década de 90 em bom nível, Giggs, Scholes e companhia limitada, e eles não chegam. É uma coisa muito maluca. Por isso que eu acho que ainda era um processo, mesmo com a vitória de 99, ainda era um processo de aprendizado. E eles começam a chegar cada vez mais. Tem os duelos históricos, Chelsea e Liverpool, 2005, 2007, o Arsenal voando ali, talvez não fosse a expulsão do Lehmann naquela final com o Barcelona, a gente poderia estar falando de uma outra história, até chegar à final de 2008 com dois ingleses, Chelsea e Manchester United. Cada vez mais eles vão se reforçando. Então a gente está falando de o Liverpool campeão em 2005, o Arsenal vice em 2006, Liverpool vice em 2007, a final inglesa 2008 e o United volta em 2009. Né? E perde pro Barcelona do Guardiola já em grande formação e volta em 2011. Aí o Chelsea ganha em 2012. Começou a gostar, começou a entender o prestígio também. Os ingleses gostam muito do que é deles. Por isso que eu falei que no primeiro campeonato lá, não. Vão participar, não. Copa do Mundo? Não. Não precisa de participar de Copa do Mundo, não. E depois começa a perceber, opa, tem acontecendo uma coisa legal. E aí eles entram de vez na disputa. Pelo potencial, pela quantidade de dinheiro e pela capacidade dos clubes, para mim, são até poucos títulos, Pedro. E pela quantidade de clubes capazes de conquistar o título. Verdade. Vamos falar sobre uma parte da transformação da Champions League nesses 30 anos que mexe muito com a gente, que é a parte estética, né? De você sentar para assistir um jogo de futebol e ter a certeza de que você tá no canal que tá passando a Champions League. Hoje em dia, até pelos comerciais são reconhecidos os jogos de Champions League, né? Já há algum tempo a Champions tem a cervejaria patrocinadora que faz comerciais com ex-jogadores que são históricos na Champions League, tem as marcas, as montadoras de veículos que vão lá chamar o jogador, que vai fazer a propaganda, que vai chamar o jogador para fazer a ação. Hoje em dia, no mundo, né, são muitos ex-jogadores de Champions League, comentaristas dos jogos de Champions League. E muitos dos jogadores que passaram pela Champions, que fizeram história na Champions, falam sobre esse prestígio que o Fred citou há pouco, os clubes ingleses passaram a identificar melhor. Eles falam sobre o hino da Champions, sobre a noite diferente, o estádio enfeitado de uma forma diferente, o placar é diferente, as estrelas, né, que formam o logo da Champions League são muito marcantes também. Entender que isso padronizado gera mais dinheiro virou uma tendência no futebol, né? Hoje a gente vê a Copa do Mundo, daqui a 2 anos vai ter a Copa do Mundo. Então hoje a gente vai lançar o logo da próxima Copa do Mundo. Vamos lançar o placar da próxima Copa do Mundo. Isso vem muito dessa proximidade que a Champions criou para vender mais na televisão, né, Fred? Mercantilizou completo e era esperado que o mundo mudou. A gente tá falando mais da década de 50 lá, com o Real Madrid. Inclusive tinha um tempo que a Champions League não permitia patrocínio, né? Nas camisas, uma coisa, imagina, coisa. E isso é recente, isso já é na fase de Champions League. A gente tem uma final com o Real Madrid totalmente de branco. Já aconteceu milhares de situações. A França, os times na França não podiam jogar com. Tinha um tipo de patrocínio específico, não podia ir na França. Isso tudo foi mudando. A bola hoje tem as estrelas.
eles organizam, padronizam e entendem que a marca é muito forte para você abrir mão dela. E ainda vão buscar os parceiros que fazem quase tudo, né? A bola, o carro. Outra coisa, entrega o estádio. O Chelsea tem um estádio, tem mais de 100 anos. Azar seu. Você vai entregar aí, a Champions League vai padronizar, vai colocar lá ao redor da sua arquibancada lá suas estrelas, do lado de fora vai ser o estádio é envelopado pela Champions League. Hoje a gente tem um bastidor que a gente pode contar para quem está acompanhando Rotas, que a Libertadores foi acompanhando aos poucos, né? A Libertadores hoje tem um hino, a Libertadores hoje tem essa questão da logo, do placar. Há pouco tempo atrás não existia isso. Hoje a gente não pode acessar o estádio de um jogo de Libertadores 2 dias antes, né? Hoje a gente tem um limite que a Conmebol exige para que os detentores do direito de transmissão trabalhem apenas num espaço menor e ela, com seu staff, consiga organizar lá as placas de publicidade, etc., seguindo bem esse padrão Champions League para envelopar o seu produto. O seu produto. É uma caixa de... É um supermercado. Aqui esse produto está aqui, ele vai ser envelopado e feito assim, dessa maneira, etc, etc. Está aqui. É a tendência. Acho que a gente não vai ter que entrar aqui naquele romantismo, né? Porque lá, cara, nos anos 60, acabou. Isso é outra história. E quem tá vendo, a gente assiste a Premier League. A gente assiste a Champions League. Você quer um produto legal, com imagem boa, com vários replays, com tudo funcionando? Ou você quer ver só o jogo, só a final de vez em quando? Tanto que hoje a final é um sábado exatamente para permitir que as pessoas consigam ver a final. Mais pessoas consigam ver. É um negócio inerente, Pedro. E negócio mesmo. É um negócio. É isso. E para o grande clube se associar, melhor ainda. Para o clube pequeno, país com menos tradição, chamar jogador, cara, eu vou jogar a Champions League. Você pode mudar a vida de um jogador que toma 10 do Real Madrid. Mas o cara tá lá jogando, de repente, sei lá. Essa é a Champions League. A Champions tem essa parte muito legal, muito marcante, que é o hino, né? Que já era uma música clássica que foi adaptada ali com a letra em francês para identificar a Champions League. E ela bate o tempo inteiro nessa tecla, né? Os maiores, os melhores, as grandes equipes, os campeões. Tá até no hino essa sensação de grandeza da Champions League. Mas aí, Fred, a gente falou sobre o time lá da Letônia, da Lituânia, que vai disputar 7 fases preliminares para chegar na Champions League e tal. E vão para a fase de grupo. Aí o Real Madrid tem que ir lá para Moldávia, tem que ir lá para Tel Aviv para jogar. O Florentino Pérez não estava muito feliz. Em 2018 começam a criar esse papo, né, de Superliga Europeia, que chegou até mais à frente do que eu imaginava. Eles chegam a estabelecer ali algumas regras, porque as grandes equipes queriam, me parece, jogar mais entre elas, sabem que isso seria talvez mais rentável, né? E a ideia, graças a Deus, não foi para frente, mas causou uma série de mudanças do jeito com que a UEFA dá para essas equipes também o direito de participar dessa organização, né? Olha, elitizou, né? Totalmente. Eu estou falando de envelopamento de estádio, outras coisas, mas assim, não vou nem falar que o torcedor comum, assim como a gente vê no Brasil, o torcedor comum não é mole assistir um joguinho de Champions League, não. É caro, é concorrido, enfim. Por isso esse investimento tão grande na transmissão, no mundo inteiro, porque quem tá lá não vai conseguir. Enfim, ela elitizou e tem uma preocupação dessa elitização, porque a gente não tá falando de Gibraltar, de Andorra, países de San Marino, países micro, sem menor tradição no futebol. Não tô falando para esses times estarem na fase de grupos, Pedro, mas assim, eles são escanteados, né? E praticamente quando o Manchester City ainda estava comemorando o título 2023, a competição 23-24 já começou com milhões de microtimes. Essas histórias são muito legais quando esses microtimes conseguem chegar
lá na frente. É super legal. Acontece raríssimas vezes porque às vezes esses times pequenininhos, eles passam, aí dá azar de pegar um Galatasaray no meio do caminho e não vai passar. É isso. Olha que já tô falando que futebol turco, futebol escocês, futebol português, lugares tradicionais do futebol europeu com clubes em fases preliminares. Mercantilizou, elitizou, tirou mais esses times do confronto e do convívio com grandes clubes, mas daí a fechar um clubinho, jogar só entre eles, aí não. Aí perde a essência da coisa como um todo. Ainda bem que não foi pra frente. Tenho medo dessa Supercopa, porque ela tiraria, por mais que tenha o Real Madrid em 1000 finais, tem uma disputa aberta, né? Às vezes o La Coruña vai ser um time que vai entrar, às vezes o Everton na Inglaterra vai se classificar, sei lá quem, o Kaiserslautern na Alemanha. Esses times têm direito de participar da competição, de também ganhar dinheiro. Que clube elitista não, né, Pedro? Não, aí não. E é totalmente essa a ideia, né? E meio que é uma ideia que não foi para frente enquanto uma liga independente, né? Enquanto a Superliga Europeia que eles queriam criar, mas causa todo esse alvoroço que está sendo agora a mudança do formato de Champions League, já que a gente está num episódio especial para falar sobre as 3 décadas dessa transformação. Vale a gente lembrar aqui, né? A partir da temporada que vem, depois dessa 23 e 24 que está começando, a temporada 24-25 já vai ter um novo formato, que é o formato que eles chamam de formato suíço. São 36 times, aí já aumenta 4 vagas, né? Que já vão... Na antiga fase de grupos, né? A primeira fase, a fase principal vai ter 36 times. Não tem mais grupos, esses 36 times vão ser uma liga, vão jogar apenas 8 jogos em uma situação de casa e fora completamente diferente do que a gente está imaginando hoje. Do primeiro ao 8º, desses 36 vão direto para as 8º de final, e aí do 9º até o 24º vai ter um outro playoff para eles disputarem, né, as outras vagas nas 8º de final. A ideia é de ter mais grandes jogos, mas ainda assim me soa estranho, né? Me soa diferente que o nível de competitividade vai conseguir ser mantido. E tem um outro ponto importante, né? Que você meio que tira de alguns clubes a oportunidade mais clara ali de enfrentar uma grande equipe na fase de grupos, né? Eu sinceramente, eu já li, olhei, pensei. Às vezes eu tenho até dificuldade de entender o que essa turma quer. Não gostei. Não, vou falar que achei isso legal, não tem como. Em tese, beleza. Jogariam 6 partidas na fase de grupo, vão jogar 8. 2 joguinhos a mais grana, mais bilheteria, ok. Em tese não vai mudar nada. E acho que as competições... É porque os grupos normalmente eles são muito desequilibrados, né, Pedro? Tem um poderosão, um médio, a não ser que aconteça uma coisa muito diferente, 2 médios e um saco de pancadas. Vai mudar isso? Não vai. Vai ter uma quantidade de sacos de pancada do mesmo jeito. Em tese, os 8 primeiros seriam os 8 primeiros dos grupos. Enfim, mas não sei, não gostei. Tem que ver na prática. Lembrando que essa mudança no formato também vale para a Liga Europa e para a Conference League, né? Que já a partir da outra temporada também vão ter formatos diferentes. Imagina a Conference que já tem 1 milhão de clubes que vai ter é muito confuso. Porque é legal também no futebol, Pedro, o torcedor entender o que está acontecendo. A galera vai entender isso? Muito difícil. Seu time vai jogar contra quem? Não sei, porque vai ter um sorteio entre não sei quantos times, vai jogar com alguns. Esse o novo formato, a nova proposta aí da Liga dos Campeões. Pessoal, nós vamos falar sobre 30 anos de Champions, a respeito de recordes, de alguns números interessantes, e eleger também aqui os nossos preferidos, né? Nessas 3 décadas da Champions League, do formato, do jeito pelo menos como a gente conhece ela. Mas eu quero falar para você agora sobre a KTO.com. Já tá rolando. Quero ver quem vai apostar
no campeão da Liga dos Campeões da Europa antes mesmo dela começar e vai acertar, vai cravar lá na KTO.com. É claro que ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, mas além da Champions League, os outros torneios continentais e muito mais, muitas outras modalidades também para você palpitar e se divertir lá na KTO.com, viu, Fred? Pois é, já dá para postar. Deixa eu ver qual dos 4 ingleses que vai ganhar aqui, deixa eu pensar aqui. O que importa é que na KTO você tem muitas maneiras de aproveitar o esporte, se divertir, assim como eu me divirto quando eu fico nessa torcida inglesa aqui. E o Real Madrid podia cair antes também. Mas sempre brincando de jeito responsável. Se você tem mais de 18 anos, gosta do futebol europeu, como a gente gosta, entrar na KTO, faça o cadastro, aposta já na Champions League. Já tá rolando a Champions League aí. Tá rolando a Champions League. Há algum tempo. Tá rolando a Champions League. Tem mais de mês, viu, gente? Então, na KTO, onde que a diversão acontece, viu, Pedro? É isso. Vamos passar alguns números aqui, né? E histórias interessantes dessa Champions League, que tem como seu maior campeão o Real Madrid nas duas eras, né? Tanto na Copa dos Campeões, como também na UEFA Champions League. O Real conquistou 8 títulos destas 30 temporadas e tem 14 títulos no total do continental da Europa, Fred. Inclusive, que eu falei um pouco antes, uma raridade com 3 seguidos, que é uma coisa impressionante. 2 vezes, né? Impressionante. Conquistou lá atrás, né? Ainda na fase do Copa dos Campeões, que em tese era mais fácil. 5 conquistas seguidas, depois ganha 3. Já com o time do Cristiano Ronaldo, Sérgio Ramos, Benzema e companhia limitada. É um feito impressionante. É um time com a cara da Champions League. Lembrando que o Real Madrid sempre vai jogar a Champions League, porque ele não vai ficar em 5º lugar na La Liga, né? Um dia fizer isso, fecha as portas. Chegou a ficar fora quando tinha menos representantes, uma zebra que ia colar, um Valência ganhar um título, o Barcelona ser vice, essas coisas que acontecem uma vez na vida, outra na morte. Agora, para manter a marca, deixa 4 espanhóis lá. Manter o Real Madrid, o filho da Champions. Essa aqui me surpreendeu, viu, Fred? Porque a Juve não ganhou, né, depois que virou Champions League. A Juve tem ganhou, 96. Ganhou 96. A Juve ganhou uma vez, né? Tinha ganho uma antes. Isso. São 7 vices. É a maior vice-campeã. E só na era Champions são 5 vezes chegando à final sem levantar a taça. Impressionante. Impressionante. Pelo dinheiro investido, pelo tipo de patrocínio, né? Pelos jogadores que levou o Cristiano Ronaldo achando que era levar ele... Depois de ter perdido para ele. De 4 na final, levou o Cristiano Ronaldo. Perdeu também. A Juventus, vou falar uma coisa, viu? A Juve ficou muito manchada, né, por aquele escândalo nos anos 2000. E isso, pensando... A gente falou do Olympique de Marseille, depois teve esse caso da Juventus, não relacionado à Champions League, né? Ela até demora um tempo para se recuperar, para voltar a disputar. Hoje não tem um time tão competitivo assim, a ponto de pelo menos brigar, mas é curioso que uma camisa tão pesada, chega em tantas finais, o maior campeão italiano, mas na Champions League a Juventus está num patamar abaixo de Inter e Milan. O Fred falou sobre essa questão do Real Madrid ficar fora às vezes, né? O Bayern de Munique tem essa particularidade, né? Que disputa quase todas e tem uma Champions League, que é aquela dos 2 mata-matas lá, das 2 fases de grupos, na verdade, que o Bayern joga 17 vezes numa mesma Champions. É bizarro, né? 17 jogos numa mesma Champions. Por isso o Bayern é o time com mais jogos nessa era Champions League, né? São 288, o Barcelona tem 230, o Real 205. Lembrando que, no geral, o Real Madrid é o time que mais disputou partidas na competição europeia, né? Juntando com a Copa dos Campeões. Mas é o Bayern ali, sempre presente, talvez por motivo semelhante ao do Real Madrid, né? Dificilmente vai ficar fora e dificilmente ficou fora num bom período anterior também. Ficou fora de na década de 90, porque ainda tinha. Vai o campeão e o vice só. O Borussia Dortmund. O Kaiserslautern foi campeão, enfim. Mas vai jogar todo ano. Esse número vai aumentar. É por isso que quando a gente imagina isso, se a gente for levar isso pro clubinho elitista, hein, Pedro? Mais gols feitos, Real Madrid, 646 só na era Champions. Mais vitórias também. Mais gols sofridos, Real Madrid, 345 só nessa era Champions. São 182 vitórias, né, nesses 30 anos aí de Champions League.
e realmente o dominador, o time que tem a cara desse torneio. E não, por acaso, oferece também boa parte dos jogadores que tem a cara da Champions League, né? O jogador com mais partidas, com mais gols e mais assistências é o mesmo, e uma grandiosa parte deles pelo Real Madrid, né? Cristiano Ronaldo, português, 187 jogos, 141 gols, 42 assistências. Impressionante. Lembrando que para os dados oficiais, que é uma coisa bizarra também, não conta fase preliminar, que ele ainda fez um gol na fase preliminar. Ah, é? Eu não sabia dessa. Tem 142, aí não conta. É uma coisa bizarra. Bizarra, conta do grupo pra frente. Bizarra. Sem comentários, como se não existisse. E foi pelo Real Madrid? Ele foi pelo Manchester Pelo United. Manchester, né? Uma coisa sem noção. Enfim, nem vou entrar no mérito dessa questão, mas ele é uma máquina e isso também motivou ele o tempo inteiro, né, Pedro? Total. É um número, eu quero, e é um número dificílimo de ser batido, porque o seu antagonista não vai jogar mais a Champions League, ele também não, provavelmente, né? Não sei que. E é um número dificílimo de ser batido. E, lembrando, o Pedro falou, a maioria desses gols no Real Madrid, mas ele joga pelo Sporting e depois joga pelo Manchester United, depois pela Juventus. Então ele tem gols espalhados aí em outras camisas também, mas o Real Madrid, dominador na década passada, eleva os números do Cristiano Ronaldo a um outro patamar. Só que o atacante ele não joga o jogo inteiro, né, Fred? O goleiro joga. E aí, apesar do Cristiano Ronaldo ter o maior número de jogos, o Iker Casillas, o goleiro espanhol do Real Madrid, jogou pelo Porto, a Champions também, né? 16.267 minutos. É o jogador que mais tempo ficou em campo na história da Champions League. E também gosta de uma tacinha também. Esse aí levou algumas. Sabe quem são os jogadores com mais cartões vermelhos? Tem Real Madrid no meio, hein? Na Champions League, tem Real Madrid no meio e todos eles nessa era Champions. Todos estes recordistas aí das expulsões. Sérgio Ramos, né, para ter um jogador do Real Madrid na história. Lembrando que ele jogou pelo Paris Saint-Germain também. Sérgio Ramos. Ibrahimovic, uma surpresa, né? Ah, mais ou menos. Um atacante está entre... Não, ele ser expulso algumas vezes, beleza, verdade, mas pelo amor de Deus. Recordista é muito. E o Edgar Davids, que jogava bola demais, mas esse é mais justificado. O Ibra não. Cada um foi expulso 4 vezes. 4 expulsões para cada um. Bom, alguns números, né, e curiosidades aí da Champions League. E agora vamos para a parte da polêmica. Ei, essa a gente gosta. Agora vamos para a parte polêmica desse podcast para elegermos aqui os nossos favoritos. O pessoal pode deixar no comentário do YouTube também os favoritos de cada um. Eu já anotei os meus antes aqui, porque eu sabia que na hora a gente vai ficar querendo mudar tudo, né? Enfim, vou começar com o título mais emocionante da Champions League. Difícil, hein, Fred? Porque a Champions tem grandes finais, grandes títulos emocionantes. Eu vou de empate técnico, tá? 99, uma virada em 3 minutos nos acréscimos do Manchester United para cima do Bayern, uma coisa impressionante. E 2005, é um outro perfil, o Milan faz 3-0, o Liverpool empata 3-3, o jogo vai para prorrogação e o Liverpool ainda ganha nos pênaltis. Não teve uma virada como essa em nenhuma outra final. Isso para mim é uma coisa impressionante. Então tem um empate técnico. E olha que eu gosto da final de 2012, hein? A vitória do Chelsea, né? Em Munique contra o Bayern, com pênalti perdido, com o jogador expulso. Essa fica no... O meu pódio são os 3, mas 99 e 2005, pela dificuldade, pelo jeito que foi o Manchester United e pela montanha que o Liverpool escalou. Empate técnico para mim. Eu concordo, acho que eu incluiria talvez a final de 2009, de 2008, pelo caráter pênaltis, né? É difícil a gente ver uma disputa de pênaltis com virada, porque o Manchester United começa perdendo, né? O Cristiano Ronaldo perde pênalti, aí a disputa dos pênaltis 1-1, né? Depois das 5 cobranças de cada, ela só acontece porque o John Terry escorrega, né? Só acontece porque tá chovendo muito, o John Terry vai bater o último pênalti, escorrega e manda para fora. Depois o Anelka perde o pênalti que o Van der Sar defende e o United é campeão. Mas foi um jogo muito equilibrado, né, ao longo dos 90 minutos. Mas para mim a final mais emocionante foi a virada do Manchester sobre o Bayern
em 1999, Fred. Tudo bem. Vamos para o nosso próximo passo aqui do prêmio Rotas da Bola de 30 anos da Champions League. O melhor time que você viu em campo nessas 3 décadas de Champions? Eu vou de empate técnico de novo. Meu coração fica dividido. Tá mureteiro, hein, Fred? Ambos com Guardiola. O Barcelona de 2011, né, ele começa a moldar aquele time em 2009. Em 2011 ele faz uma atuação na final sublime diante do Manchester United, sublime. E o Manchester City de 2003, arrasador. 2023, arrasador. Campeão invicto, dominador, dá uma sapecada no Real Madrid numa semifinal. Guardiola. Se quiser perguntar o melhor técnico de uma vez. tá dito. Olha, eu vou ficar com o Real Madrid, e com o Real Madrid da proximidade daqueles 3 títulos seguidos, mas da forma com que o Real Madrid consegue moldar ali um esqueleto, né? Um Real Madrid que teve uma defesa muito sólida e apesar das mudanças de peças, ele foi um Real Madrid muito dominador. Então acho que o Real chega em 2015 ali ao ápice desse time muito ofensivo, desse time quase invencível na Champions League, apesar de gostar muito dessa atuação do Barcelona de 2011 e de gostar muito do Barça do MSN em 2015, campeão com Messi, Neymar e Suárez. Acho que era um time praticamente imbatível também, né, naquela altura. Gosto muito dessas 2 épocas do Barcelona, além desse Real Madrid que eu citei. E acho um grande pecado o Arsenal não ter sido campeão, né? Acho que o Arsenal também tinha um time encantador. Não foi campeão por coisas do acaso, né? E um gol do Belletti no meio do caminho. Não vou comentar. Enfim, e o melhor treinador, Fred? Já falei, já. Vai lá. Pepe Guardiola. Pepe Guardiola. Até tá maluco. Bom, pra mim o Mr. Champions é Carlo Ancelotti. Eu acho que o Ancelotti ele ainda tem um passinho na frente por causa das gerações, né? Por causa da longevidade, mas acho que o Guardiola está caminhando a passos largos para se tornar essa figura também. Vamos à nossa seleção aqui rapidamente para fechar esse Rotas da Bola, começando pelo goleiro Champions League, Fred Jota. O meu goleiro Champions League é o cara com mais minutos em campo, um dos grandes campeões da Champions e que acabou saindo do Real Madrid pouco antes do Real Madrid empilhar essas novas taças, né? Mas eu acho que o Iker Casillas é um grande símbolo da Champions e para mim ele é o goleiro que representa o torneio para mim. Para mim o Peter Cech, ele teve, acho que a atuação mais sublime de um goleiro numa final foi a do Peter Cech em 2012. E ele simboliza uma época também de uma evolução interessantíssima, né? O Chelsea, beleza, endinheirado ou não, é um time que sofria poucos gols, dava uma segurança incrível. Ele praticamente uma década de Peter Cech com atuações seguras, consistentes, um goleiraço, Peter Cech. Quem é o seu lateral direito e o seu lateral esquerdo, Fred? O lateral direito foi uma posição que eu tive muitas dúvidas. E eu optei por eleger um lateral baseado numa campanha como um todo, que para mim foi a mais impressionante. Alexander-Arnold, em 2019, fez uma Champions League incrível. Muito acima da média. Talvez se for pegar os anos todos, ele oscilou, o Liverpool não jogou tantas Champions League como outras equipes. Você vai falar que o Carvajal ganhou mais, mas tecnicamente, ainda achar ele melhor, ele fez um 2019 incrível. Incrível. A virada do Liverpool para cima do Barcelona na semifinal tem muito da participação do Alexander-Arnold. Eu vou com ele. E o esquerdo? Maldini. Em algum lugar eu ia colocar o Maldini. Ele podia ser o zagueiro, mas eu optei por colocar ele no lateral, posição de origem dele. Pega os primeiros anos da Champions League ainda como lateral. O Milan ganha no início da década de 90. Depois volta a ganhar mais 2 no início dos anos 2000, com o Maldini mais centralizado. Mas era um craque muito acima da média, Maldini. Olha, eu acho um pecado o meu lateral direito não ter sido mais vezes campeão, porque é um cara que ganhou tudo, é um cara cerebral e é um cara que poucas vezes eu vi o equilíbrio de um time passar tanto por um lateral, que é o Philipp Lahm, alemão do Bayern de Munique, para mim é o lateral direito dessa seleção. Na esquerda eu tenho um empate técnico aqui, viu, Fred? Permita-me o empate técnico, usar deste recurso, porque eu fico entre o Ashley Cole do Chelsea e entre o Marcelo. Acho que
tem uma disparidade grande de taças, mas em termos de atuação eu poucas vezes vi tanta regularidade e tanto vigor, né, quanto eu vi nesses dois aí. Acho que são os dois caras que melhor representam para mim as disputas de noites de Champions. Um mais marcador, eficientíssimo, e outro Totalmente ofensivo. totalmente né? ofensivo. Habilidoso, criativo, enfim. Nós vamos de 4-3-3? Vamos num 4-3-3 aqui. Qualquer coisa a gente vai mudando o esquema tático aí ao longo da partida, você vai alterando o esquema do jogo. Minha zaga é espanhola, Fred, é Sérgio Ramos e Puyol. Apesar de ter ficado muito chateado com o Sérgio Ramos pela falta no Salah. Eu ainda não engoli aquela falta Não foi legal, não. na decisão, poucos minutos de jogo, o jeito como aconteceu, mas acho que o Sérgio Ramos, pelos gols, pela forma sempre mais efusiva, né, de marcação, acho que ele, para mim, é um zagueiro que representa muito esse período. Primeiro jogador que a gente concorda é o Sérgio Ramos, na seleção, um jogador campeoníssimo, líder, sujo algumas vezes. Essa contra o Salah não é legal. E eu vou com o Ferdinand, que, assim como eu falei, como o Peter Cech representou uma década de segurança no gol, o Ferdinand, no auge, foi um dos melhores zagueiros que eu fiz jogar. E eu colocaria no banco aí, só para falar mais o nome, se o John Terry, que você citou, não tivesse perdido o pênalti, e ele machucado não joga a final de 2012, que enfim o Chelsea ganha, eu vou te falar que ele concorreria aqui nesse bolo. Certamente. Um baita zagueiro. Certamente. Tem outros, né? O Piquet foi muito importante. O Puyol, que você citou. Van Dijk fez um 2019 incrível. Verdade. Enfim, sem contar nos milanistas, né? Nesta, você já falou do Maldini, por aí vai. O meu volante, Fred, é improvisado, porque eu sei que ele pode jogar ali sem me causar muitas preocupações. E hoje em dia, o futebol moderno, todo mundo tem que marcar um pouquinho. Então eu vou de Iniesta para começar o meio campo. Eu vou com o parceiro dele, vou com o Xavi. Mais volante que o Mais Iniesta, volante né? do que o Iniesta, e tão bom quanto, guardadas o estilo de jogo. E a dupla de meio-campistas? Ó, se não tivesse ninguém de 2005, que eu acabei de falar que é a virada mais impressionante, Steven Gerrard, que levou um time mediano do Liverpool, mediano, a uma conquista improvável, e ainda foi vice-campeão 2 anos depois. E protagonizou momentos de ouro da Champions League. E o outro, se eu falei de 99, tem que ter algum representante daquele time, Paul Scholes, já falei, tá na minha seleção da Premier League, um jogador eficientíssimo, inclusive inspiração pro próprio Xavi, que tá nessa seleção também, falou que é o melhor meio-campista que ele viu jogar. Muito bom jogador de conclusão de fora da área, jogador que aparecia dentro da área para concluir, bom marcador. Eu gosto demais de Paul Scholes. E eu tenho que representar. Se eu falei 99, 2005, os dois estão aqui. É verdade. E falei do time do Barcelona de 2011, o Xavi tá aí também. A minha seleção vai premiar um cara aqui que ele ganhou depois como treinador, mas eu não poderia deixar de fora. Acho que faltou mais períodos de Champions, né? Mais mata-matas de Champions, talvez, mas o Zidane é um cara icônico para mim na Champions. Minha seleção tá meio galáctica aqui no meio campo, porque tem o Ronaldinho e o Zidane. Eu entendo que alguns níveis de atuação são quase inatingíveis. E em algumas condições o Ronaldinho teve noites de Champions que poucas vezes eu vi depois. Porque é o estilo de jogo, né? É o estilo de jogo Ronaldinho. Não tem nada que se aproxima. Eu acho que o R10 ganhou essa vaga aqui na minha seleção pela particularidade, especialmente. Lembrando que ele não fez uma boa final em 2006. Na final, no título do Barcelona, com ele em campo, ele não foi bem. Ó, na verdade, dos 3 atacantes, 2 não tem como falar. Será que vai concordar? Acho que a questão fica em relação ao terceiro. Eu coloquei um critério aqui, pra mim. Tinha que ser campeão. Boa. Só aí você já eliminou Eliminei alguns craques, inclusive o meu. Thierry Henry é campeão com o Barcelona. Ah, é verdade. Ele não foi campeão com o Arsenal no seu auge, mas ele é um cara que foi tático
maravilhosamente pro Guardiola em 2009. E como eu sou muito fã do Henry, e ele também representa uma era de ouro da Champions League, Henry e os outros dois aí, os quebra-recordes aí, né? Cristiano Ronaldo e Messi, qualquer seleção de Champions League. Inclusive, se você pegar lá atrás, provavelmente vai ter esses caras também. Então, eu tinha me esquecido desse título e fiquei entre ele e o Drogba. Porque eu acho que o Drogba merecia o jeito como tudo aconteceu, né? Ele sai logo depois, né, de uma forma conturbada do Chelsea, logo depois de ajudar a conquista, né, de 2012. Jogador decisivo, né? Participa do vice-campeonato de 2008 também e é um jogador muito regular, né, ao longo desse período, mas eu fiquei com Thierry Henry também. Nosso trio de ataque acabou sendo o mesmo aqui nessa escalação dos melhores em cada posição aqui nos 30 anos de Champions League. Acho que tá bom, né, Fred? Demais. E Champions League é um assunto que, se a gente for falar, Pedro, a gente vai ficar aqui. Vale capítulo 1, capítulo 2, os melhores jogos, enfim. Champions League sempre rende e que bom que existe a Champions League. Tomara que não façam lambança com esse regulamento, ainda me deixa com o pé atrás. Mas espero que não perca o charme, que para mim é um charme único que a Champions League tem. Às vezes tem gente que gosta de meter a mão no cumbuco e faz bobagem, né? Copa do Mundo com 48 seleções, Champions League com essa coisa esquisita que a gente não consegue explicar. Mas que é bom essa Champions League, viu? Espero que o hino da Champions esteja tocando aí na sua cabeça, depois dessa hora aqui falando sobre os 30 anos de Champions League. Muito obrigado pela sua companhia, sua audiência. Deixa aí o seu comentário, né, no youtube.com/altempo. Você que está nos ouvindo, estamos em vídeo também lá no YouTube, no espaço dos comentários. O pessoal pode deixar as sugestões, inclusive, para os próximos Rotas da Bola. Temporada vem aí, viu, Fred Jota? Tem serviço pela frente, viu? Ainda bem. É isso. Rotas da Bola, comigo Pedro Abílio. E comigo Frederico Jota. E você pode acompanhar no seu tocador de podcast preferido e, como o Pedro falou, no site de otempo.com.br/esportes. Abraço. Até a próxima.